Boa tarde para todos. Novamente, dando prosseguimento ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, estaremos hoje abordando a temática do capítulo 2 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, o tema, o reino. Esse capítulo que nós estamos analisando, ele vai ter um desdobramento no capítulo seguinte, que será a realeza. Mas vamos, como de hábito, fazer a nossa introdução a partir de uma obra do Espírito Emmanuel, que é o livro Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço da redenção. E com esse parágrafo dessa passagem comentada por Emmanuel, vamos fazer aqui alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Emmanuel começa nos convidando a seguinte reflexão: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. E ele está absolutamente certo disto, pelo fato de que, nas inúmeras experiências encarnatórias que tivemos, estabelecemos, através do nosso campo mental, dos nossos pensamentos, dos objetivos e metas de nossa vida, estreito laços de sombra com o materialismo, com o imediatismo, com a ilusão do corpo. Então, nós carregamos um passado pesado nessa área. E é por isso que Emmanuel diz: não é fácil rasgar os véus, as sombras que ensombram a mente humana. E aqui ainda tem um segundo aspecto, esse inclusive ligado ao nosso estudo da obra de hoje, de Joana de Ângeles, quando levamos em conta que a sombra refere-se também ao nosso passado existencial, aonde encontram-se o chamado inconsciente, o inconsciente profundo nosso. Ele também é a sombra que inúmeras vezes leva-nos a atitudes e decisões que nos conflitam com aquilo que já na atualidade sabemos ser correto. E isso faculta com que o autoconhecimento, a busca de percepção da nossa verdadeira natureza é requisito imprescindível para o êxito da nossa presente encarnação. Mas continuemos aqui com Emmanuel, extraindo mais conteúdo desse comentário dele, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz: é que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. Então, para que nós rasguemos esses véus que ensombram a nossa mente, é imprescindível que a verdadeira transformação para o bem, ensejada pelo nosso encontro com o Evangelho do Cristo, se efetive. Porque só aí é que nós, abrindo-nos à vivência da perspectiva de imortalidade que o Evangelho do Cristo em essência nos traz e que agora é comprovada abertamente através da revelação espírita, pelo intercâmbio mediúnico, nós somos então convidados à vivência daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca como
fora da caridade não há salvação. É essa transformação para o bem, vivenciada em atitudes e ações, resultante da transformação interior que o Evangelho já nos propiciou, que vai rasgar os véus, que vai despertar o nosso eu profundo, que vai efetivar aquele caminho de autoiluminação, que é, inclusive, proposta do nosso estudo na psicologia espírita. Continuando Emmanuel. E para que se sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Eis aí a grande questão que normalmente é alvo de buscas, de respostas entre os próprios espíritas, para o fato de que, mesmo constatando a realidade da reencarnação, o conhecimento da imortalidade da alma, as experiências mediúnicas que ensejam convicção de continuidade de vida após morte, mesmo assim, não poucas vezes nos percebemos receosos e preocupados com a partida para a verdadeira vida, a vida espiritual. E a razão está bem aqui, colocada por Emmanuel. É que, para que sintam efetivamente a vida eterna, para que tenham consciência de imortalidade, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. É preciso que a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos atos no dia a dia estejam estabelecidas em harmonia com a convicção de imortalidade que o Evangelho do Cristo nos concede. Só quando isso de fato vai acontecendo, na nossa maneira de ser, de sentir, de viver, é que, efetivamente, a vida eterna, dádiva de Deus, através do Cristo para nós, se efetive. Vamos então, com essa introdução, dar início ao capítulo O Reino, que é o capítulo 2 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Queremos aproveitar também para convidar para uma live que vamos ter amanhã, através do Instagram do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delane, aqui em Caruaru. Será às 20 horas. E terá como temática, como assunto principal, a psicologia espírita nas obras de Emmanuel e Joana de Ângeles. Então é um assunto que está ligado a esse que nós estamos tratando nessa tarde. Vamos então para a primeira parte do estudo, que nos diz o seguinte: o mundo examinado sob a ótica teológica à luz da psicologia profunda é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Então está logo na abertura do capítulo 2, o reino que nós estamos aqui analisando, e vamos fazer o comentário sobre esse parágrafo. O mundo examinado sob a ótica teológica à luz da psicologia profunda. Esse é o primeiro passo que nós somos convidados a fazer. É preciso que o ponto de vista, a perspectiva com que encaramos a realidade temporária no corpo esteja sendo trabalhada à luz do Evangelho do Cristo, sobretudo no aspecto da imortalidade da alma, a que todos nós somos convidados a assumirmos
a termos consciência que todos nós somos espíritos imortais, que todos reencarnaremos, que todos nós estamos de passagem pela Terra. Isso é uma verdade que independe de religião, mas ter a consciência disso é uma dádiva trazida pelo conhecimento do Evangelho do Cristo. Tal como o próprio Cristo deixou registrado nos Evangelhos que estão na Bíblia, a vida eterna é dom gratuito de Deus para nós. Mas para que efetivamente ela se realize, é preciso termos conscientemente despertado para ela, que é esse trabalho proposto de uma forma ímpar pela série psicológica de Joana de Ângeles. Então, voltando aqui ao assunto. Examinado sob a luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais. Então, temos que encarar a nossa experiência, a nossa vida, a nossa reencarnação na Terra, como uma matrícula no educandário de desenvolvimento de recursos espirituais. Então, muda completamente o direcionamento dos nossos objetivos principais na vida na Terra. Porque agora, através do conhecimento que adquirimos com o Evangelho do Cristo, com a revelação espírita e com esse trabalho que agora somos convidados nessa série de livros de Joana de Ângeles, a percepção que devemos estar trabalhando no dia a dia conosco é: o que hoje esse dia me oferece para eu aprender, em termos de conquistas espirituais, de percepção da realidade da vida, de atitudes e de ações em harmonia com o Evangelho do Cristo. É isso que diariamente somos chamados a refletir antes de iniciarmos a nossa vida de relação, de interferência no plano material, como diariamente ocorre. É um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Então, essa consciência de transitoriedade, ela tem que ser bem nutrida, bem permeada por nós. É por isso que em uma das cartas do apóstolo Pedro, que se encontra no Novo Testamento, ele diz que nós devemos nos considerar forasteiros, pessoas que estão de passagem por uma cidade. Essa cidade relacionando-se com a nossa vida no corpo. A não identificação da realidade principal da vida como sendo a material é ponto indispensável nessa percepção. Continuemos com o capítulo 2. À medida que a sombra coletiva, no seu caráter universalista, começou a dissipar-se em razão dos avanços do conhecimento, a dicotomia em torno do mundo e do reino deixou de ser separada por um imenso abismo. Vamos fazer os comentários desse texto. Então, há uma sombra coletiva. Essa sombra coletiva é identificada pela psicologia tradicional como inconsciente coletivo. O inconsciente no qual jaz, de forma sutil, as interferências espirituais de encarnados e desencarnados, e do qual no dia a dia nós somos coparticipantes. Mas aqui continua Joana, começou a dissipar-se
em razão dos avanços do conhecimento. É assim que deve ser. Na medida em que o conhecimento da realidade da vida, dos objetivos pelos quais nós estamos encarnados, das metas de despertamento espiritual que temos sido convidados, esse conhecimento, a princípio, ele começa a fazer esse trabalho de limpeza, de dissipação desse véu que encobre a mente da humanidade. Em razão dos avanços do conhecimento, a dicotomia, os conflitos em torno do mundo, em termos materiais, e do reino, proposta do Cristo, deixa de ser separado por um imenso abismo. E aqui tem algumas perspectivas de entendimento que são importantes compartilharmos. Eu quero lembrar a todos que nos acompanham que posteriormente esse vídeo será colocado no nosso canal no YouTube e de que dúvidas ou perguntas tanto podem ser colocadas durante a transmissão pelo Face como no nosso vídeo no YouTube, que nós procuraremos responder todas as perguntas que ali sejam colocadas. As que houverem agora mesmo durante esse nosso estudo, se possível, já responderemos no estudo. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Avanços do conhecimento, a dicotomia em torno do mundo e do reino deixou de ser separada por um imenso abismo. A referência colocada aqui por Joana é devida ao seguinte: há muitas pessoas que por um excesso de interpretação ou por uma tentativa de entendimento dos textos bíblicos de forma literal, acham que há uma inimizade, o estabelecimento de uma guerra entre matéria e espírito. E de que, na verdade, essa dicotomia ela seria proveniente pelo fato de que o mundo estaria sob a direção do maligno. Para aqueles que acreditam na existência de um poder do mal, que vive em luta, em guerra com Deus, com o Pai Criador. É claro que a perspectiva espírita, e que é imprescindível termos ela para o entendimento da psicologia de Joana de Ângeles, a psicologia espírita, é de que, na verdade, quem governa a Terra é Jesus. E de que os conflitos, as guerras, os desentendimentos na experiência humana é proveniente da imperfeição da criatura humana e não das leis divinas ou dos propósitos para os quais o planeta Terra foi criado. Nós sabemos que, do mesmo modo que a humanidade evolui, o planeta também vai evoluindo. E de que a destinação da humanidade e do planeta Terra é a evolução infinita. Então, na medida em que a compreensão nossa da vida, trazida pela doutrina espírita, e que agora estamos trabalhando à luz da psicologia profunda, é um entendimento novo. Na verdade, somos chamados a aproveitar de forma positiva, educativa, progressista, a experiência no corpo físico. Desde que, para isso, utilizemos, sobretudo, dos instrumentos que nos são propiciados pela revelação espírita, pelo Evangelho do Cristo. Porque aí, meus irmãos, estejamos aonde estivermos, na Terra ou até em outros mundos ou em esferas espirituais, onde a predominância do atraso seja até maior, nós estaremos lá para ajudar o progresso, para incentivar o bem. Porque a questão toda não é o mundo externo, o mundo material, mas é o nosso espírito. Porque na medida em que o nosso espírito
vai sendo trabalhado pelo despertamento espiritual propiciado pelo Cristo, nós, independente de situação ou de lugar, estaremos sempre aptos a implantar e desenvolver o bem, a harmonia, o progresso. Continuemos. Fosse o mundo apenas um vale de lágrimas ou a região de dores infernais, defrontaríamos um absurdo ético ao analisarmos a divindade com todos os atributos da perfeição. Então, o mundo não é um vale de lágrimas e nem é uma região de dores infernais. É uma obra de Deus que tem todos os atributos da perfeição. É preciso que essa consciência de vida e de mundo esteja sendo bem trabalhada por nós. Afinal de contas, sendo a Terra ainda um mundo de provas e de expiações, os problemas, os desastres e as situações de confronto criadas pelo homem estarão presentes. Mas nós nos tornamos agora aptos a discernir os valores espirituais que estão por trás de tudo isso e a manter o nosso espírito num nível de equilíbrio e de harmonia, de fortalecimento pelo conhecimento das leis morais da vida, para não sermos desajustados ou desequilibrados pela perturbação dos outros ou do meio para o qual sejamos chamados a viver. Então, nada de considerar a Terra como o mundo sob o domínio do maligno, nada de achar que a Terra, nela há muitos sofrimentos desnecessários e que não era para acontecer uma série de circunstâncias pelas quais sejamos colocados para enfrentar, mas sempre estarmos sensíveis à percepção espiritual de tudo que nos aconteça e a tomar as atitudes ideais estabelecidas num clima de serenidade e de harmonia que precisamos trabalhar muito dentro de nós. Eleger a Deus antes que ao mundo ressaltam inúmeras passagens neotestamentárias, sem que isso signifique detestar um a benefício do outro. Joana continua aqui a reforçar esse entendimento que estávamos compartilhando, de perceber o mundo naquilo que oferece de possibilidades para o crescimento espiritual nosso, e não de inimigo. E aqui Joana diz, ressalta de inúmeras passagens neotestamentárias, passagens que se referem ao Novo Testamento. Então, o que ali é colocado para nós é que os valores espirituais precisam ter prioridade para sabermos utilizar bem os valores materiais sem nos perturbarmos. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam dadas por acréscimo. É isso que aqui é feita a referência. Ao estabelecermos prioridades para os valores espirituais, as situações e circunstâncias que nos envolvem no mundo material
sempre servirão de pontos de apoio para o nosso crescimento íntimo, para o despertamento da nossa consciência de imortalidade. Em momento nenhum, levantou sua voz, se referindo a Jesus, para maldizer o mundo, para condená-lo. Antes propunha respeito e consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportava comedido e afável. Então, é preciso ter essa consciência espiritual bem atenta nas leituras, né, nos aprofundamentos que façamos dos textos bíblicos. Porque há passagens, por exemplo, nas Escrituras, que Jesus diz assim. Essa, inclusive, se refere àquela situação na qual ele, depois de cumprida a sua missão, estava retornando ao plano espiritual e deixava uma advertência e, ao mesmo tempo, um consolo para os discípulos. E ele expressou do seguinte modo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que, numa leitura rápida e superficial, o mundo seria o adversário. Mas a percepção, à luz da doutrina espírita aqui, é daquilo que se refere ao mundo da sombra, ao mundo dos valores ilusórios da matéria que travam e dificultam o despertamento do Espírito eterno. Mas para os discípulos, tal como Jesus já os havia preparado, eles estavam agora habilitados a utilizar o mundo como educandário de progresso e não como identificação transitória de valores materiais que normalmente conduziriam para a morte em termos de consciência espiritual. Então é preciso que entendamos bem de que os antagonismos ou conflitos que existem entre o mundo material e a nossa caminhada durante a encarnação só se dão ao estarmos ignorantes da nossa realidade espiritual e projetarmos objetivos e intenções de vida direcionadas prioritariamente para os valores materiais. Porque aí nós nos perturbaremos e estabeleceremos clima de insucesso e de infelicidade na nossa caminhada reencarnatória. Então, sua voz, em momento nenhum levantou sua voz para maldizer o mundo, para condená-lo, mas propunha respeito e consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportava comedido e afável. Então, aqui no final, ainda ficam, em termos de lição de despertamento espiritual, as atitudes caracterizadoras do comportamento do Cristo, aonde ser afável e comedido, ou seja, ter domínio sobre aquilo que de fato era necessário para ele ou não, durante a sua experiência no corpo, ficava como exemplo maior para todos os seus discípulos. Continuemos. Mas que o seu reino não era deste mundo, transitório, relativo, material, é por definitivo uma grande verdade. Ele viera para que os homens conhecessem a realidade.
Então, o objetivo maior da pregação do próprio Cristo a respeito do seu reino era o chamativo para que fossem quebrados no homem a ilusão pelos valores transitórios da matéria ou do corpo. Na medida em que isso, de fato, fosse se efetivando na percepção dos seus discípulos, o reino do Cristo ia se estabelecendo, como inclusive acontece até os dias atuais. É necessário, em termos de prioridade para o êxito da nossa experiência encarnatória, estarmos atentos a esse fato de que a harmonia, o equilíbrio, o sucesso da nossa experiência encarnatória tem a ver profundamente com o estabelecimento do reino espiritual do Cristo em nosso entendimento e na nossa percepção de vida desde a encarnação. Como nós ainda iremos ver nesse estudo, o usufruto dessa perspectiva pode e deve se dar ainda durante a encarnação. Prosseguimos. Para que houvesse esse procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver nele, participar das suas conjunturas. Esse foi o grande e o maior sacrifício do Cristo, tal como é feito menção a respeito disso no livro Caminho, Verdade e Vida. Aliás, no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Porque no livro A Caminho da Luz, logo na introdução, nos primeiros capítulos, é relatado toda essa preparação e o esforço de adaptação que o Cristo teve para, sendo ele um espírito de um grau máximo para a criatura humana em termos de evolução, viesse encarnar entre nós para dar o exemplo de superação, estando ele submetido a condições semelhantes às nossas. Então, para que houvesse esse procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes. Vamos entender porque Joana se expressa assim a respeito disso. A Terra sempre esteve recebendo espíritos iluminados, espíritos superiores, para estimular e acelerar a nossa caminhada evolutiva, o nosso despertamento espiritual. O povo judeu já tinha recebido Moisés, Isaías e outros tantos profetas, que trouxeram e especificaram e esclareceram as leis divinas. Mas esse conhecimento e esse esclarecimento não foi suficiente para que o povo judeu lograsse o êxito da vivência dessas leis, até a chegada do Messias, tal como as próprias Escrituras já haviam profetizado. Com Jesus, estabelece-se o fechamento do círculo para habilitação a qualquer um de nós a viver plenamente as leis divinas. Como é esse fechamento de ciclo? É porque através de Jesus nós fomos convidados à sensibilização e à vivência dela. Porque as leis que antes estavam apenas nas tábuas, como o próprio apóstolo Paulo analisa na carta aos Hebreus, as letras a partir do Cristo não estariam mais em tábuas de pedras,
mas estaria no coração do homem. Esse era o objetivo e a proposta máxima do Evangelho do Cristo. É de que agora, através do conhecimento do Evangelho do Cristo, da certeza e da fé na realidade que ele vinha nos trazer, nós pudéssemos viver no coração a proposta das leis divinas. Então, com Jesus se fecha o ciclo de possibilidades para o êxito desse cometimento. Se conhecendo o Evangelho do Cristo, e mais agora, conhecendo a promessa do Consolador que o Cristo houvera colocado lá no Evangelho de João, que é a doutrina espírita, se tendo agora esse conhecimento, essa iluminação, nós ainda não nos sensibilizamos à vivência desses ensinos, não há mais nada a fazer conosco. Porque todas as possibilidades para que pudéssemos despertar espiritualmente, conscientizarmos-nos da realidade espiritual da vida e nos esforçássemos ao máximo para a vivência desses ensinos, é o objetivo de tudo que nós já recebemos da espiritualidade até hoje, inclusive com esses estudos psicológicos da série Joana de Ângeles. Porque o objetivo é só esse, é de que agora nós não temos mais desculpas. Porque somos chamados a trabalhar de uma forma eficaz o passado de desequilíbrio que está no chamado inconsciente de outras vidas. Nós somos agora, esse é o objetivo dessa série psicológica, trabalhar esse material para resolver essas questões de uma vez por todas. Continuando. Ensinando como transformar os fatos constritores, limítrofes, em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. Então, nesse encaminhamento que é proposto pelo Evangelho do Cristo, nós somos chamados, analisemos aqui, fatos constritores e limítrofes em linhas direcionais para o bem. Está dizendo que nós somos agora habilitados a pegar tudo que é de dificuldade, tudo que é de problemas na nossa vida, percebendo eles pela perspectiva do espírito imortal, transformar eles em fatores que nos direciona e nos impulsiona cada vez mais para sermos melhores. Aqui Joana coloca em palavras mais bonitas, mais eruditas. Transformar os fatos constritores, limítrofes, em linhas direcionais para o bem. Então agora é assim, perante quaisquer circunstâncias adversas, infelizes, que nós somos chamados a topar, a enfrentar, a perspectiva espiritual de consciência que agora somos chamados a exercer, é para ser instrumento suficiente para percebermos aquele fato ou aquilo que intenciona nos desequilibrar, perceber ele como um impulso para o crescimento e pensar, sentir e agir nesse direcionamento. Não mais atitudes de reações impetuosas e desequilibradas normalmente. Não mais dar o troco,
a não ser o troco na linguagem da intensificação do amor e da caridade. É isso que aqui é colocado. E conclui dizendo, para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. Esse último ponto aqui é colocado, essa última frase, pelo seguinte. Claro que todos nós temos uma experiência encarnatória limitada e curta. Mas em vez de ela ser incentivo ao desequilíbrio, agora nessa perspectiva nova que nós estamos trabalhando, o conhecimento desse limite encarnatório passa a ser fator ainda mais incentivador do trabalho de renovação espiritual que nós estamos sendo chamados a fazer. É um trabalho urgente, é um trabalho para ontem e que hoje nós não podemos adiar para amanhã. É nesse sentido que é colocado. A sua do Cristo é uma doutrina toda alicerçada nas expressões imortalistas na vida futura, que a todos aguarda. Então, todo o viés do Evangelho do Cristo, a linha demarcatória de metas e de objetivos era no sentido de que a base da sua doutrina, o reino de Deus e a sua justiça, ou a vida espiritual ou a vida futura. Mas de tal modo que mesmo com direcionamento para essa realidade da vida que é eterna, nós estivéssemos habilitados a aproveitar ao máximo os valores educativos e positivos da experiência no corpo. O interessante, voltando aqui ao texto, é quando diz que a sua doutrina, toda alicerçada nas expressões imortalistas, porque, de fato, a base para a proposta de renovação íntima que o Cristo nos trouxe, de aquisição de virtudes, de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, toda a base disto estava no fato insofismável da imortalidade da alma. E isso estando bem trabalhado em nós, possibilitaríamos a habilitação à vivência profunda desse reino, desde a própria experiência no corpo. Tal como Jesus oportunamente disse, o reino de Deus está dentro de vós. Propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação de propósitos, a eleição de metas significativas e profundas. Então, não há outro caminho a ser trilhado para a realização dos objetivos deste reino divulgado e trazido pelo Cristo, a não ser todo um trabalho de autotransformação, de elevação de propósitos e de eleição de metas significativas e profundas. Ou seja, é todo um redirecionamento da maneira com que andamos tratando as reencarnações nossas ao longo de toda a nossa história espiritual até o dia de hoje, até a experiência encarnatória atual. Porque outrora trilhamos caminhos de morte.
não só de morte do corpo, mas de morte espiritual, por termos compartilhado ao longo de diversas encarnações metas e objetivos que terminavam todos na porta do túmulo. E agora, tudo isso deve ser mudado. As metas, objetivos e preocupações principais nossas têm e devem ser a habilitação vivencial e consciencial da imortalidade da alma e do reino proposto pelo Cristo. E nisso não há como sair do trabalho da elevação de propósitos, redefinição de metas e conquista de virtudes. Nessa área, todos nós trazemos necessidades muito grandes e que precisam ser resolvidas. Na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia o seu reino também, eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e do amor. Bom, aqui entra justamente aquela parte que havíamos a princípio nos referido, a questão de que essa preparação para este reino e esse despertamento de consciência que se torna instrumento indispensável possibilita-nos um nível de plenitude, de integração, de felicidade espiritual ainda durante a nossa encarnação. Por isso aqui diz assim, na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia o seu reino, de onde procedia o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento. Porque efetivamente, à medida em que nós erguemos no nosso íntimo o chamado altar de adoração a Deus, as aberturas para a interação com Cristo interno, para o despertamento da nossa consciência profunda, na medida em que isso já está sendo feito agora, nós já podemos nos abençoar com a perspectiva e a sensibilização que esse trabalho, cuja realização inicia-se aqui e se projeta para a vida pós-morte, mas já deixa agora, de imediato, um nível de plenitude e de satisfação que nós já vamos de imediato usufruindo. Desde que de fato tenhamos nos aberto a essa transformação profunda, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e do amor. Porque essas bases são imprescindíveis. É preciso que o nosso psiquismo, a nossa forma habitual de pensar, a maneira pela qual interagimos com as pessoas, familiares ou desconhecidos, já tendo por base a fraternidade e o amor, nós já passamos a usufruir, desde agora, as bênçãos deste reino prometido pelo Cristo. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. A psicologia profunda vê Jesus, o homem, como triunfador, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos havia lhe atribuído como sendo Deus, para situá-lo no nobre lugar
de conquistador. Vamos analisar conteúdo que é muito rico de ensinamentos para nós. Então, esse estudo que é proposto por Joana da psicologia profunda leva-nos, em termos de entendimento, a perceber no Cristo o homem como triunfador e não como um Deus. Porque ainda na tradição religiosa cristã arcaica, sobretudo naquelas que estabeleceram o culto à chamada Divina Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dá-se a impressão, às vezes, por essa definição, que inúmeras atitudes Jesus só conseguiu tomar porque ele era Deus. Mas se ele fosse uma criatura como nós, ele não teria tido a condição de ser o que ele foi. E isso, não poucas vezes, afasta do homem as potencialidades e perspectiva que ele tem de fazer tal como o Cristo fez. Não obstante o próprio Cristo ter dito: o que eu faço, podereis fazer mais ainda. Ou quando também Jesus afirmou: sede perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial. Então, em inúmeras situações, Jesus se colocou junto a nós como co-irmão, co-participante, para deixar marcado em todos aqueles que conviveram com ele, ou que depois tomaram conhecimento do seu Evangelho, de que as potencialidades e possibilidades que cada um de nós traz são absolutamente limitadas e objetivam o despertamento, como o apóstolo Paulo havia dito nas suas cartas, do Cristo interno. Já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, é nessa perspectiva que aqui Joana nos chama a atenção, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos havia lhe atribuído como sendo Deus, para situá-lo no nobre lugar de conquistador, que de fato ele é. Então, conquistador, sobretudo, do espírito e do coração do homem, que se deixa, através do seu Evangelho, se transformar e adquirir a posse do reino, a posse do ingresso nesse reino, o qual o Cristo coloca para nós como meta maior. Vejamos o último texto que trouxemos desse capítulo. Lembrando que o capítulo que teremos no próximo estudo se chama A Realeza, e é um prosseguimento desse estudo de hoje, porque continua analisando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, abordado capítulo a capítulo nesta nova obra de Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então aqui temos que enfrentou todos os desafios e os venceu com afabilidade e energia, porque viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável clareza. Claridade, aliás. Aqui alguns pontos ainda para refletirmos. Jesus venceu com afabilidade e energia. Joana faz essa referência para que saibamos que, na medida em que a nossa vida se harmoniza com as leis divinas e passamos a ter atitudes e comportamentos no equilíbrio e na vivência de virtudes como a amorosidade, a afabilidade, a paciência, o equilíbrio, na medida em que passamos a vivenciar virtudes,
essas virtudes, de fato, estabelecerão para nós as conquistas reais e definitivas. E seguindo, ela diz: porque viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. Esse hífen de luz, que é uma espécie de ponte, de intercepção entre o que se realiza no mundo material e as esferas iluminadas ou superiores, é totalmente propiciado pelo Evangelho do Cristo. De tal maneira que nós somos convidados e habilitados a nos transformarmos na terra como verdadeiros benfeitores espirituais encarnados, voluntários do reino de Deus, cuja implantação começa dentro de nós e se estende no mundo físico em que nos encontramos. Porque é nesse sentido que o Evangelho do Cristo e a psicologia espírita nos propõe. É de que possamos ter a verdadeira consciência de sermos instrumentos de renovação durante a nossa encarnação, amparando e ajudando espíritos encarnados e desencarnados, a partir da nossa própria transformação íntima e da ajuda que estabelecemos no caminho do alto amor, do alto encontro, de termos já criado e estabelecido dentro de nós as possibilidades que o Evangelho Redentor do Cristo trouxe. Aqui encerramos o estudo desse capítulo 12. Posteriormente, como havia dito a princípio, teremos a gravação desse estudo na nossa página no YouTube. Amanhã, às 8 horas da noite, deveremos ter uma live com o GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane aqui em Caruaru, que será transmitido através do Instagram. Uma boa tarde para todos.